Você sabia que uma das formas mais exaustivas de ansiedade nem parece dramática? Parece uma pessoa deitada na cama, de olhos fechados, com a mente sem parar de negociar com o amanhã. O corpo está cansado, mas os pensamentos continuam trabalhando sem descanso. Uma tarefa inacabada vira um alerta. Um atraso vira uma ameaça. Uma noite silenciosa vira um tribunal onde cada medo de repente quer apresentar seu caso. É isso que torna pensar demais tão perigoso. Ela não chega com a aparência de um inimigo. Muitas vezes chega disfarçada de responsabilidade. Diz que se você pensar o bastante, se preparar o bastante e repassar possibilidades o bastante, conseguirá manter a dor longe. Mas, quanto mais você vive assim, mais a sua mente se esquece de como descansar. O que começou como cautela vai se tornando prisão. E é aqui que muita gente entende o problema de forma errada. Acha que o que falta são pensamentos melhores, mais disciplina ou mais controle mental. Mas essa não é a questão mais profunda. O verdadeiro problema é que a ansiedade treina o coração a acreditar que a paz precisa ser conquistada pelo esforço mental. Ela faz você sentir que descansar só é permitido depois de resolver tudo primeiro. Mas e se essa for a mentira que mantém você preso? E se a resposta não estiver em pensar mais, mas em enxergar a batalha de outro modo? E se a mente não se acalmar quando finalmente controlar o amanhã, mas quando for conduzida para fora do falso peso de carregar o amanhã sozinha? É essa jornada que está diante de nós agora. Vamos descobrir por que a mente continua em espiral, o que essa luta realmente está fazendo dentro de você e como Deus tira um coração inquieto desse acelerador interno e o traz de volta a uma paz que não depende de ter todas as respostas. Quando a mente vive sob pressão por tempo demais, ela pode começar a tratar a paz como um luxo e não como algo necessário. É por isso que a ansiedade pode parecer tão implacável. Ela nem sempre faz barulho, nem sempre é visível. Às vezes, ela é apenas a tensão constante de sentir que você precisa permanecer mentalmente alerta, porque se parar de pensar, algo importante vai desmoronar. Então, a mente continua trabalhando mesmo depois que o dia termina. Continua checando, repassando, revisando, prevendo, apertando o controle sobre coisas que não estão totalmente nas suas mãos. E o que torna isso ainda mais exaustivo é que pensar demais muitas vezes se disfarça de cuidado. Parece responsabilidade, parece preparo, parece sabedoria, mas muitas vezes é apenas o medo com uma aparência respeitável. Ele diz que a razão de você ainda estar tenso é que ainda não pensou o suficiente, porque ainda não planejou o suficiente, porque ainda não se preparou mentalmente para todo o resultado possível. E pouco a pouco, a alma se cansa de carregar um peso que nunca foi feita para suportar desse jeito. Há pessoas que amam a Deus e ainda assim lutam aqui. Há pessoas de fé sincera que ainda se deitam e têm a mente acelerada. Há pessoas que oram, servem, trabalham duro, se importam profundamente e ainda assim sentem a mente entrando em espiral quando o dia fica silencioso. Isso não as torna superficiais, não as torna sem fé. Significa apenas que algo dentro delas foi levado ao limite e que estão tentando encontrar segurança em um lugar que, no fim, não pode oferecê-la. É por isso que essa luta precisa de ternura, não de vergonha. Você não cura um coração cansado repreendendo-o. Você não acalma uma mente ansiosa condenando-a. E a própria palavra de Deus não se aproxima dessa dor com dureza. Ela fala com ternura e direção. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus. Isso não é uma ordem para envergonhar um coração cansado. É um convite. Deus está mostrando que existe um lugar para levar o que tem esmagado você e existe uma paz forte o bastante para guardar tanto o seu coração quanto a sua mente. O problema mais profundo da ansiedade não é apenas uma mente ocupada. O problema mais fundo é que o coração começa a confiar mais no esforço mental do que na proximidade divina. Começa a acreditar que, se conseguir pensar longe o suficiente, se preparar fundo o suficiente e permanecer alerta por tempo suficiente, conseguirá manter a si mesmo seguro. Essa é a lógica escondida por trás de tanto excesso de pensamentos. Não é apenas o medo do que pode acontecer. É a crença silenciosa de que tudo depende de você enxergar primeiro. É por isso que pensar demais se torna espiritualmente exaustivo. Não é só um hábito mental, é uma postura da vida interior. É a alma apoiando todo o seu peso na vigilância humana e depois se perguntando por que está tão cansada. A ansiedade não diz apenas algo pode dar errado. Ela vai um passo além e sussurra, e se der errado, você vai ter de carregar isso sozinho. É por isso que a mente se recusa a soltar o amanhã, porque lá no fundo ela começou a interpretar a incerteza como perigo e a demora como abandono. Mas é aqui que a virada começa, porque o oposto da ansiedade não é controle perfeito. O oposto da ansiedade não é ter todas as respostas alinhadas antes do amanhecer. No nível mais profundo, a paz começa onde a confiança começa. É o coração despertando lentamente para a verdade de que o futuro não é um espaço vazio. Deus já está lá. A noite não é prova de que ele se retirou. O silêncio não é prova de ausência. E a incerteza não é prova de que você foi deixado sozinho para administrar a vida. Isso não significa que os pensamentos ansiosos desapareçam de uma vez. Significa que eles perdem a autoridade. Significa que a mente deixa de poder agir como um falso pastor, levando o coração em círculos. A porta começa a se abrir quando você percebe que os seus pensamentos não são o seu mestre. Eles não são o seu salvador. Eles não são a voz que tem a palavra final sobre a sua paz. Existe outra forma de permanecer no meio da incerteza, e ela começa quando você entende que a sua necessidade não é de mais controle, mas de um lugar mais profundo de descanso para a alma. Um dos espelhos mais claros dessa luta aparece em Marcos 4, quando os discípulos estão no mar e uma violenta tempestade se levanta ao redor deles. As ondas batem no barco, a água entra no barco. Tudo ao redor está instável, e no meio daquela crise, Jesus está com eles, mas parece estar dormindo. Esse detalhe importa mais do que muita gente percebe. Porque os discípulos não estão com medo apenas da tempestade. Eles também estão abalados pelo que parece ser silêncio no meio da tempestade. O perigo é visível. O vento é real. A água está subindo. E aquele que tem poder sobre tudo isso parece estranhamente imóvel. É aí que muitos corações ansiosos começam a se desfazer. Não apenas porque a vida está difícil, mas porque Deus pode parecer silencioso enquanto a vida está difícil. A Escritura nos mostra esse momento com clareza impressionante. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus lhes disse: "Passemos para a outra margem." Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que ele já estava ficando cheio. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Então eles o acordaram e disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, fique em silêncio." O vento cessou e houve grande calmaria.
É isso que a ansiedade costuma fazer. Ela pega uma pressão real e a transforma numa pergunta ainda mais profunda sobre o coração de Deus. Ela não diz apenas, isso está difícil. Ela diz, talvez eu esteja sozinho nisso. Talvez eu esteja desprotegido. Talvez Deus não esteja atento ao que está acontecendo comigo. Mas a virada dessa história não é que Jesus entra no barco depois que a tempestade começa. Ele já estava ali antes de a tempestade se levantar. Os discípulos nunca foram abandonados, mesmo quando se sentiram vulneráveis. Nunca passaram despercebidos, mesmo quando a situação parecia urgente. E, quando Jesus finalmente fala, ele não consulta a tempestade. Ele a ordena. O que os aterrorizava não era o que tinha a palavra final. O vento era alto, mas não era o Senhor. Esse é o espelho da mente ansiosa. Os pensamentos parecem fortes. A pressão parece imediata. O futuro parece instável. E ainda assim, a verdade mais profunda não é o barulho da tempestade. A verdade mais profunda é a presença de Cristo no barco. A situação era real. O medo era real. Mas nenhum dos dois tinha a palavra final. Aqui está o princípio espiritual central dessa luta. A paz começa quando o coração deixa de tratar todo o pensamento ansioso como verdade e passa a devolver o seu peso à presença de Deus. Essa é a chave da virada. A mente ansiosa tende a dar credibilidade instantânea a qualquer pensamento que carregue urgência. Se soa urgente, a mente presume que deve ser importante. Se soa ameaçador, o coração presume que deve obedecer. Se soa persistente, começa a parecer poderoso. Mas a Escritura nos ensina repetidamente que intensidade não é o mesmo que autoridade. Um pensamento pode ser barulhento e ainda assim ser falso. Um medo pode ser familiar e ainda assim enganar. Uma espiral mental pode parecer convincente e ainda assim estar levando você para longe da paz e não para a sabedoria. É por isso que a resposta não é atacar cada pensamento com mais pensamento frenético. A resposta é mudar o centro da confiança. A mente nunca foi criada para ser um trono, ela foi criada para servir. Quando a mente tenta se tornar o poder que governa a vida interior, ela se torna cruel. Ela empurra a alma além do que ela pode suportar. Mas quando o coração volta para debaixo do governo da presença de Deus, a mente pode começar a se aquietar e ocupar o seu lugar correto. Isso não é passividade. Isso não é fingir que os problemas não existem. Não é negar responsabilidade. É a diferença entre carregar um problema com Deus e carregá-lo como se Deus não estivesse ali. A ansiedade recolhe tudo para dentro de si. A paz reabre a alma para Deus. É por isso que a verdadeira paz não é apenas ausência de estresse. É a presença da ordem correta. Deus continua sendo Deus. Você está seguro em suas mãos. O futuro não está sob o seu controle e justamente por isso você não precisa ser destruído pelo que ainda não consegue ver. Esse princípio é ainda mais profundo, porque está enraizado no próprio caráter de Deus. A paz é possível não porque a vida de repente fica previsível, mas porque Deus permanece fiel em toda e qualquer condição. Se a paz dependesse de circunstâncias tranquilas, então a paz seria uma das coisas mais frágeis do mundo. Mas a paz bíblica não é construída sobre circunstâncias suaves. Ela é construída sobre a firmeza de Deus. É por isso que Jesus podia dizer aos seus seguidores para não deixarem o coração ser governado pela perturbação. Não porque nunca enfrentariam coisas perturbadoras, mas porque a presença dele era maior do que a aflição. É por isso que Pedro mais tarde fala sobre lançar as nossas preocupações sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Isso não é enfeite poético, é instrução espiritual. O peso fica mais leve quando é transferido para aquele que realmente pode sustentá-lo.
E isso importa porque a ansiedade floresce onde Deus é tratado, ainda que sutilmente como distante. Quando a alma começa a viver como se tudo dependesse do próprio estado de alerta, o mundo interior se torna duro. Não há misericórdia ali. Não há descanso verdadeiro. Não há linha de chegada, só uma administração interna sem fim. Mas o padrão das Escrituras é diferente. Vez após vez, Deus não convida o seu povo a sobreviver por meio de um controle mantido por si mesmo. Ele convida a andar em confiança, dependência, oração, vigilância e rendição. Então, que isso fique claro. Você não está mais seguro porque está mentalmente mais exausto. Você não está mais protegido porque a sua mente passa a noite inteira funcionando. Você não é mais sábio porque os seus pensamentos se tornaram impiedosos. Alguns pensamentos precisam ser respondidos. Alguns precisam ser substituídos. Alguns precisam ser ignorados. E alguns precisam ser levados diretamente à presença de Deus e deixados ali. Há autoridade nessa verdade, porque ela quebra a ilusão de que pensar demais está protegendo você. Em muitos casos, não está protegendo de nada. Está apenas esgotando você antes mesmo de o amanhã chegar. E quando essa ilusão se rompe, o coração se torna disponível para uma forma diferente de viver. Então, como isso se parece na vida comum quando o pensamento ansioso chega de novo? Começa mais cedo e de maneira mais simples do que muita gente imagina. Quando a mente começar a puxar você para uma espiral interna acelerada, não a siga imediatamente. Não deixe que o primeiro pensamento ansioso se torne o líder dos 10 seguintes. Acalme o corpo primeiro. Respire mais devagar do que o medo quer que você respire. Sente-se ereto. Relaxe as mãos. Perceba com que rapidez a ansiedade tenta conseguir a sua cooperação total. E, antes de tentar resolver qualquer coisa, diga a verdade na presença de Deus. Senhor, a minha mente está ficando barulhenta de novo. Isso importa mais do que parece. Porque o primeiro ato de clareza espiritual geralmente não é domínio, mas honestidade. Depois, comece a separar os fatos do medo. Pode existir um problema real diante de você, mas a mente ansiosa raramente para no problema real. Ela acrescenta urgência, previsão, vergonha, impotência e falsa responsabilidade. Então pergunte em silêncio: o que é realmente verdade agora? Não o que pode acontecer na semana que vem. Não a pior reação em cadeia possível. O que é verdade agora? Essa pergunta ajuda a trazer o coração de volta da imaginação para a realidade. Depois, abra espaço para um ato de confiança. Talvez isso signifique se recusar a ensaiar uma conversa pela 20ª vez. Talvez signifique apagar a luz sem exigir que a mente resolva o amanhã antes de você dormir. Talvez signifique anotar a única tarefa que você de fato pode fazer pela manhã e se recusar a servir a 10 tarefas imaginárias esta noite. Talvez signifique repetir uma oração simples de novo e de novo até que a sua respiração acompanhe a sua fé. E quando amanhã chegar, não comece o dia consultando o medo. Deixe que a primeira voz a moldar o seu dia seja a voz de Deus. Mesmo que você tenha apenas alguns minutos de quietude, resgate-os. A vida prática da paz é construída em pequenos momentos. No quarto, na cozinha, no carro, no intervalo do trabalho. Nos primeiros 5 minutos depois de acordar. São nesses lugares que o pensamento ansioso ou aperta ainda mais o controle, ou começa a perdê-lo. Agora, o coração precisa tomar uma decisão, não apenas para se sentir melhor, mas para permanecer de forma diferente. Chega um ponto em que você precisa parar de negociar com a ideia de que a preocupação está ajudando você. Precisa parar de tratar o tormento mental como se fosse lealdade, responsabilidade ou sabedoria.
Precisa parar de chamar isso de cuidado, quando na verdade é o medo tomando conta do espaço interior. Esse é o limiar. É aqui que a alma sai do cativeiro passivo e entra numa resposta espiritual. Por isso, nesta noite, o convite não é apenas para ser consolado, é para soltar a falsa responsabilidade que você assumiu. Você nunca foi chamado para carregar o amanhã com a sua própria força. Nunca foi nomeado salvador do seu próprio futuro. Você nunca foi feito para guardar a própria vida permanecendo internamente alarmado a toda hora. Essa postura pode parecer familiar, mas não é o seu lugar correto. O seu lugar correto é a confiança. O seu lugar correto é a rendição. O seu lugar correto é diante de Deus, não acima das circunstâncias, não no controle de cada resultado, mas sustentado, guiado e amparado por aquele que enxerga mais longe do que você. Esse reposicionamento pode parecer silencioso por fora, mas espiritualmente é imenso. É o momento em que a alma deixa de dizer tudo depende de mim e começa a dizer Deus está aqui e eu não preciso carregar isso sozinho. É assim que a atmosfera interior começa a mudar, não de uma vez, mas de verdade. Ouça agora a promessa de Deus. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa promessa não pertence apenas a pessoas com a mente naturalmente calma. Ela pertence àqueles que aprendem onde colocar a mente. A paz começa a crescer quando o coração para de girar em torno do medo e passa a descansar em Deus. Esse é o santo ponto de virada para o coração ansioso. Porque a paz não é apenas um estado de espírito que aparece de vez em quando. A paz é algo que Deus dá, guarda e sustenta ativamente quando o coração volta para Ele. O medo ainda pode tentar bater a porta. O futuro ainda pode ter parte sem resposta. A vida ainda pode exigir coragem. Mas o centro mudou. A alma já não está mais debaixo do governo do pensamento frenético. Ela está sob o cuidado do poder de Deus. E isso muda tudo. Porque um coração que sabe onde descansar pode enfrentar o que antes temia. Uma mente que se submeteu à paz de Deus não precisa fingir que a vida é fácil. Ela simplesmente sabe que o pânico não é mais o seu senhor. A pressão ainda pode estar presente, mas já não é final. A tempestade ainda pode ser visível, mas Cristo está mais perto do que as ondas. A noite ainda pode estar silenciosa, mas já não está vazia. Deus está nela, Deus está acima dela, Deus está com você nela. É aqui que a transformação se torna palpável. Não porque todo problema foi resolvido, mas porque você já não se relaciona com os problemas como se eles definissem a realidade. A presença de Deus define a realidade agora. A paz dele define a realidade agora. A proximidade dele é mais forte do que o ruído que vinha governando a sua mente. E desse lugar, a oração deixa de ser um último recurso desesperado. Ela se torna a resposta certa de um coração que foi trazido de volta a chão santo. Pai, nós nos colocamos diante de Ti exatamente como estamos. Não chegamos fingindo ser mais fortes do que realmente somos. Não chegamos fingindo que a nossa mente esteve calma ou que o nosso coração esteve firme. Chegamos com honestidade e com gratidão, porque mesmo no meio do ruído interior, Tu não te afastaste de nós. Tu estás aqui. Tu és bondoso. Tu és paciente. E antes de pedirmos qualquer outra coisa, nós te agradecemos, porque a Tua presença não é frágil. Ela não desaparece, porque estamos cansados. Ela não vai embora porque estamos sobrecarregados. Obrigado por estares perto de nós agora. Senhor, colocamos diante de Ti o peso específico que tem nos pressionado. Colocamos diante de Ti os pensamentos acelerados, o peito apertado, as espirais mentais, o medo do amanhã, o repassar constante, a pressão silenciosa de manter tudo de pé.
Confessamos que muitas vezes tentamos carregar peso demais sozinhos. Nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento até que a nossa mente ficou cansada. Tratamos o controle como segurança e o excesso de pensamentos como sabedoria. Perdoa-nos por confiar mais no nosso esforço do que na tua proximidade. Perdoa-nos por permitir que o medo ocupasse lugares no coração que pertencem somente a ti. E agora, Senhor, rendemos o que não conseguimos carregar bem. Entregamos o peso do amanhã em tuas mãos. Entregamos as conversas que não podemos controlar, os resultados que não podemos prever, as pessoas que não podemos consertar, as decisões que não podemos forçar e os medos que não conseguimos calar por esforço próprio. Colocamos tudo isso diante de ti, não de forma descuidada, mas com confiança. Não estamos negando que essas coisas importam. Estamos colocando-as nas mãos daquele que pode sustentá-las sem se cansar. Ensina a nossa alma a parar de apertar aquilo que tu estás nos pedindo para confiar a ti. A tua palavra diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Então, nesta noite, nós recebemos essa promessa. Agora não oramos a partir do pânico. Oramos a partir da tua promessa. Guarda a nossa mente, firma os nossos pensamentos, protege o nosso coração. Quando o medo tentar se levantar de novo, traz-nos de volta ao que é verdade. Lembra-nos de que a nossa segurança não está em um esforço mental sem fim, mas na tua presença fiel. Que a tua paz se torne mais real para nós do que a pressão que tem lotado a nossa vida interior. Declaramos diante de ti que a ansiedade não vai nos governar. O medo não será o nosso pastor. Pensamentos urgentes não se sentarão no trono da nossa mente. Nós pertencemos a ti. A nossa vida está em tuas mãos. O nosso futuro não foi abandonado. As nossas noites não estão vazias. A nossa mente não está fora do alcance da tua mão. Declaramos que tu és Senhor sobre os nossos pensamentos, Senhor sobre o nosso corpo, Senhor sobre a nossa respiração, Senhor sobre o amanhã, Senhor sobre a tempestade e Senhor sobre cada peso invisível que tem nos esmagado. Declaramos que a paz não está longe de nós, porque tu não estás longe de nós. Para cada pessoa que ora agora e se sente mentalmente exausta, traz santa calmaria. Para cada pessoa que teme o que o amanhã pode trazer, traz santa firmeza. Para cada pessoa que se sente presa no excesso de pensamentos, traz libertação. Para cada pessoa que confundiu vigilância com segurança, ensina a segurança mais profunda de descansar em ti. Que esta noite marque um ponto de virada. Não um momento emocional raso, mas um verdadeiro reposicionamento interior. Que a mente comece a sair do estado de sobrecarga. Que o coração comece a sair do modo de defesa. Que o corpo receba o sinal de que é seguro soltar o ar na tua presença. E se algumas batalhas não desaparecerem de um dia para o outro, ainda assim mantém-nos fiéis. Ainda assim, mantém-nos perto de ti. Guarda-nos de acreditar que uma cura lenta significa abandono. Ensina-nos a caminhar contigo um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma respiração rendida de cada vez. Mesmo onde as respostas demoram, que a tua paz permaneça. Mesmo onde as perguntas continuam em aberto, que a tua presença permaneça. Mesmo onde a vida ainda não se resolveu, que a nossa alma fique mais profundamente ancorada em ti. Nós te agradecemos agora pelo teu cuidado, pela tua paciência e pela tua paz. Nós te agradecemos porque tu não nos pedes que descubramos tudo antes de descansar. Nós te agradecemos porque a tua presença pode sustentar o que a nossa mente não consegue. Recebemos a tua paz agora, de coração aberto. Recebemos a tua firmeza. Recebemos a tua cobertura e pedimos que, quando esta oração chegar ao fim, a tua paz silenciosa permaneça com cada pessoa que orou conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém.
Se você orou isso conosco nesta noite, escreva nos comentários: Senhor, aquieta a minha mente e guarda-me na tua paz. Que isso sirva de lembrete de que a ansiedade não precisa governar o seu mundo interior e de que a paz não começa quando você resolve tudo. Ela começa quando você para de carregar sozinho aquilo que nunca deveria repousar sobre os seus ombros. E, se este momento ajudou você nesta noite, permaneça por perto. Há outras orações aqui para continuar conduzindo o seu coração de volta à paz sempre que a vida voltar a pesar. Compartilhe com alguém que talvez precise dessa mesma paz nesta noite.